Voltamos à Arena Corinthians. O Corinthians saiu de campo com uma vitória importantíssima, 2-0, com um golaço do Jadson, inclusive. Mas teve alguma cena bem lamentável que a gente mostrou aqui no Central Fox, com os torcedores da Universidade de Chile. O Jackson Pinheiro, que acompanhou essa partida, está com o comandante do batalhão de choque. Jackson, a gente volta contigo para falar a respeito do caso. Exatamente, Marina. Só para a gente colocar todo mundo a par da situação. Antes mesmo do início da partida, vários torcedores chilenos, eles estavam um pouco mais de 1.000 torcedores no setor de visitantes aqui da Arena Corinthians, iniciaram uma depredação na Arena Corinthians, quebrando alguns assentos e jogando para o lado dos torcedores corintianos. A polícia, nesse primeiro momento, não tomou nenhuma providência, apenas um cerco ali. E aí, no intervalo, uma confusão generalizada, a polícia acabou entrando em confronto com esses torcedores. Ao meu lado está aqui o primeiro-tenente da Polícia Militar, De Pieri, o tenente responsável, pelo batalhão de choque, que trabalhou hoje aqui na Arena Corinthians, parte da segurança da Arena Corinthians. Aquela confusão, primeiro as informações, quantas pessoas estão detidas, se é que existem pessoas detidas, tem policiais militares feridos? Boa noite, obrigado por nos atender. Boa noite a todos os telespectadores da Fox News. O que aconteceu foi o seguinte: desde o início, desde que os torcedores do time chileno adentraram o estádio, eles iniciaram um comportamento de depredação e de queima de fogo, de artefatos pirotécnicos na arquibancada. Num primeiro momento, como a arquibancada visitante estava lotada, como esses torcedores eles estavam de uma forma muito emassada, muito junta, nós optamos por não realizar uma primeira intervenção, por deixar, naquele primeiro momento, por não realizar uma primeira intervenção, justamente para não gerar um problema de segurança maior, para não iniciar ali um confronto maior. No intervalo da partida, quando terminou o primeiro tempo, esses torcedores que eram os líderes da torcida organizada, que de certa forma foram quem incentivou e participou mais diretamente do acendimento de artefatos pirotécnicos, bem como da depredação do estádio, eles foram para a parte superior do estádio, para a parte de trás da arquibancada. Neste momento, quando era oportuno do ponto de vista de segurança, um efetivo policial realizou a detenção desses torcedores. Quando eles estavam sendo conduzidos ao posto policial, um grande número de torcedores chilenos subiu à arquibancada e tentou arrebatar, e tentou tirar esses torcedores, tentou livrar esses torcedores da prisão. Nesse momento, iniciou-se um segundo confronto, onde tentou se negociar, mas acabou a conversa. Desse segundo confronto, o resultado foram mais 21 torcedores presos, fora aqueles primeiros 5. Desses 21, 4 torcedores machucados, nenhum de grande gravidade. 2 policiais machucados, uma funcionária do Corinthians ferida, ela foi agredida durante a saída dos torcedores do Paraguai, e uma depredação no estádio, nos banheiros, na bilheteria do visitante e na arquibancada. Exatamente quantos assentos, a arquibancada está bastante depredada, a bilheteria visitante está completamente destruída e existem bastante danos na parte lá de recepção do visitante. Então o senhor traz uma informação nova, o interior também, os banheiros, a bilheteria também foram depredados. A torcida se comportou de uma forma bastante hostil no estádio do momento em que ela chegou até o momento de sua saída. Iniciado esse segundo confronto, todos os torcedores que a gente conseguiu triar, que cometeram crimes, foram presos. O restante dos torcedores que faziam parte dessa torcida organizada ou que de alguma forma participaram da incitação de tumulto foram retirados do estádio com base no Estatuto do Torcedor, que é uma condição de permanência, não promover tumulto. Para permanecer no estádio, o torcedor, seja ele de torcida organizada, seja ele sozinho no estádio, uma vez que ele comece a promover tumulto, é facultativo do órgão de segurança retirá-lo do estádio. Eles foram retirados no estádio e nesse momento foi feita uma triagem. Os torcedores que, desde o início, se comportaram de forma ordeira, que vieram para assistir o jogo, que vieram apenas para torcer pelo seu time, conforme vocês podem ver pela recuperação de imagens, principalmente mulheres e famílias, a gente triou e deixou-os no estádio. Os que vieram nessa caravana de torcida organizada, a gente retirou-os para fora do estádio, onde eles foram escoltados de volta aos seus destinos. Dessa ocorrência, tem 26 presos, 5 nessa primeira depredação, o restante nessa tentativa de resgate desses indivíduos. 4 desses torcedores feridos sem gravidade, 2 policiais feridos sem gravidade
e uma funcionária do Corinthians também machucada. Tenente, eles estão sendo escoltados, os ônibus deles estão próximo aqui à Arena Corinthians. Existe a preocupação da Polícia Militar de um confronto com torcedores corintianos? Esses torcedores chilenos presos estão numa delegacia nesse momento ou já foram liberados? Os torcedores chilenos presos estão sendo conduzidos ao 24º Distrito Policial, na Avenida São Miguel, aonde eles estão presos e permanecerão à disposição da Justiça. Vamos aguardar o que a Justiça decidirá em relação a eles. Os torcedores retirados no estádio foram colocados de volta no ônibus, na caravana da qual eles vieram, e foram escoltados pela Polícia Militar de volta ao local de onde eles vieram, ao hotel de onde eles vieram, que por motivos de segurança eu não posso revelar aos senhores. Os demais torcedores vieram por meios próprios, eles foram retidos no estádio, que é uma medida de segurança já natural, que ter a torcida visitante, até que um número reduzido de corintianos estivesse no interior, depois liberados. E esses torcedores que permanecem à disposição presos estão devidamente escoltados na delegacia. Os que foram embora foram levados de volta ao seu hotel. Uma última pergunta. A gente tem o hábito sempre de quando conversa com policiais militares em relação a episódios envolvendo torcidas de futebol, existe sempre uma polêmica, não quero te colocar numa fria aqui, tenente. A revista, por parte da Polícia Militar, a gente vê que, de certa forma, eles entram com fogos, ela não funciona de maneira tão efetiva. É papel da Polícia Militar fazer esse trabalho? Ou os clubes, as confederações deveriam ter um staff à parte para revistas e para segurança dentro dos estádios? Tanto funciona que o último episódio no qual um torcedor adentrou o estádio armado, sem a devida autorização, faz mais de 15 anos. O problema é que fogos de artifício são relativamente fáceis de dissimular. Então, acaba acontecendo de passar. Um sinalizador, ele é muito fácil de ser colocado, por exemplo, dentro de um tênis, certo? Existe, sim, uma necessidade de participação dos clubes, nisso existe uma necessidade de participação das federações nisso. Todas as medidas de segurança são de responsabilidade da Polícia Militar, até porque nós somos o órgão de segurança no estádio, mas apesar de haver falhas nessa revista, a efetividade dela do ponto de vista segurança, por exemplo, ainda que você tenha artefatos pirotécnicos pequenos, vulgo o sinalizador, você não tem, por exemplo, rojões dentro do estádio. Você tem uma ocorrência muito pequena de rojões. Você não tem indivíduos armados dentro do estádio. Então é um pouco exagerado, se me permite, dizer que ela não funciona. Talvez seja o caso de posterior ser avaliado melhor o método e ver o que pode ser melhorado com a interação dos clubes, com a interação das federações. Mas tudo é uma questão de estudo de ser melhorado. Perfeito, tenente. Para a gente finalizar aqui, com os dois policiais militares, eles também estão fora de perigo? São lesões leves. Ele tomou uma cadeirada na região do rosto, ele tá recebendo sutura, não sei quantos pontos ele recebeu, e um recebeu uma cadeirada na boca. Ele chegou a cair, inclusive tem as imagens, tudo, mas assim, ele está recebendo ponto na região interna da boca, mas assim, nada grave, também. A funcionária do Corinthians. Sim, importante. Ela foi bastante coagida, ela apanhou, ela foi agredida. Foi agredida pelos torcedores chilenos? Foi agredida pelos torcedores chilenos porque ela é uma funcionária da bilheteria do Corinthians. E ela foi agredida e ameaçada. Ela está bastante traumatizada. É mais psicologicamente do que machucada. Ela foi bastante ameaçada e bastante agredida. O comportamento deles foi extremamente selvagem do começo ao fim. Do momento em que eles entraram no estádio ao momento que eles saíram. Mas assim, ela está cuidada, ela está junto com os funcionários do Corinthians, a gente está conduzindo ela para a delegacia. E toda a ocorrência será dada em andamento e eles ficarão à disposição da Justiça. Muito obrigado, Tenente De Pierre, da Polícia Militar, do Batalhão de Choque. Obrigado por nos atender a reportagem Fox Esportes. Então é isso, esses torcedores chilenos presos pela Polícia Militar após essa confusão, esse quebra-quebra, agressões a policiais militares, num confronto com policiais militares, agressão a uma funcionária do Corinthians, da bilheteria. Informação importante trazida pela Polícia Militar agora, pessoal. Além das cadeiras nas arquibancadas ali do setor visitante, os banheiros do setor visitante, as bilheterias do setor visitante também foram muito depredados. Daqui da Arena Corinthians, eu volto ao estúdio do Central Fox.
Valeu, Jackson Pinheiro, conversando aí com a autoridade policial sobre a confusão que aconteceu fora de campo, onde torcedores da Universidade de Chile depredaram parte do estádio do Corinthians, arrancaram cadeira, aprontaram confusão, um horror fora de campo. Enfim, Corinthians venceu 2-0, está no lucro esportivamente e leva vantagem para o jogo da volta lá no Chile. Daqui a pouco, aqui no Central